Olá pessoal. Eu sou o Nico, o representante virtual da anti-neoateísmo. E hoje iremos refutar o vídeo de uma fraude neoateísta chamada Salatiel. Lembrando que os neoateus sempre falavam aqui no canal. Quero ver vocês refutarem o vídeo do Yuri Greco. E nós refutamos aquela fraude chamada Yuri Greco, e eles derrubaram o vídeo. Fazer o quê? A verdade dói. Mostramos que o Yuri é só uma fraude atrás de seguidores idiotas úteis. E refutamos o vídeo mentiroso dele. Bem, fazer o quê? Vamos lá. Estão crucificados com ele. Tem muita gente que diz, o ladrão lá foi perdoado, né? Jesus perdoou e foi pro céu. Mas tem uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, e não foi bem assim, entendeu? Na verdade foi, mas também não foi. Em primeiro lugar, vamos ver as referências bíblicas, né, a essa passagem, né, que Jesus foi crucificado e que os ladrões. Vocês estão vendo aí no vídeo, ó? Em Lucas, no capítulo 23, dos versículos 42 a 43, tem essa passagem. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse para ele: em verdade eu te digo que hoje estará no paraíso. Jesus perdoa o criminoso e supostamente ele vai para o paraíso. Primeiramente que há um erro aí. Jesus não foi no mesmo dia ao paraíso, e nem disse isso. Até mesmo porque ele foi morto na sexta e ressuscitou no domingo. E na sua ressurreição, disse a Maria Madalena, como está escrito em João 20:17, ele disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá ter com os meus irmãos, e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O problema em Lucas 23, 42, 43 é que o verso contém um pequeno erro gramatical e de pontuação do tradutor e não do próprio Jesus. Analisemos 4 pontos básicos existentes no verso que nos ajudarão a ter a correta interpretação. 1. A preposição que é existente em nossas Bíblias não consta no texto original grego. É um acréscimo do tradutor. A escrita seria assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Na escrita grega, as frases são escritas todas juntas. Cabe ao sincero estudante da palavra de Deus fazer a separação correta das palavras e pontuá-las adequadamente. 2. O entendimento do texto irá depender de onde colocamos a vírgula. Veja, se colocarmos a vírgula depois da palavra digo, significaria realmente que, no momento de sua morte, o ladrão iria para o céu com Jesus. Exemplo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, se a vírgula for colocada depois da palavra hoje, muda completamente o sentido do texto. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo ao ladrão que hoje, neste dia em que ele está sendo pregado na cruz, neste dia em que ele está prestes a morrer, que um dia irá ressuscitá-lo e levá-lo para o céu. O termo hoje refere-se ao momento em que Cristo estava fazendo a promessa. Jesus faz a promessa hoje e não amanhã ou em outro dia. Lembre-se de que o ladrão pediu: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Até o próprio ladrão nos revela que não era no mesmo dia. Ele sabia que a vinda do reino de Deus era algo futuro. Mas isso foi só para esclarecer. Pode continuar. Só que aí você vai em Marcos, vocês estão vendo aí em Marcos 15, versículo 27 e 28. Aqui está dizendo que e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura, que os malfeitores foram contados. Não teve nenhum perdão para o paraíso aí. E vamos lá para Mateus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Tá. Só que tem um detalhe, em Mateus, no versículo 44, esses 2 ladrões, eles não só estavam sendo crucificados, como eles ultrajavam, ou seja, outras versões falam que eles ofendem. Eles, pelo jeito, estavam tirando sarro de Jesus, eles estavam zombando dele, né? Bem diferente da história lá do... Ora, pelos nossos estudos, a crucificação durou mais ou menos 6 horas. Logo Mateus poderia ter relatado um momento em que os 2 ladrões zombavam. Enquanto Lucas retrata outro momento dentro destas 6 horas, onde um dos ladrões se arrepende. Não há contradição alguma aí. Esse Salatiel acha que os 2 ladrões ficaram 6 horas zombando direto. E ao mesmo tempo sangrando pregados numa cruz. Isso é que seria uma contradição. Pois ninguém aguenta ficar esse tempo todo pregado, sangrando, morrendo. E ainda por cima, zombando direto.
Tá muito fraco isso aí, campeão. Em João, mais uma cópia, né, de Marcos, onde o crucificaram e com eles, um de cada lado, Jesus no meio. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Mateus, Marcos, João e Lucas, como faz a parte de mim. Em Mateus, eles ofendem a Jesus. Em Marcos, eles simplesmente só morrem juntos. João é a mesma coisa de Marcos, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Já em Lucas, Heaven's Guaranteed. Ou seja, em Lucas o céu está garantido. O que de fato aconteceu, hein? Se você analisar essas passagens, pegar lá, pega sua Bíblia, vai lá, dá uma lida com ela, dá uma olhada nessa passagem, você vai chegar a uma conclusão muito óbvia, né? Ou seja, são 3 situações diferentes, aliás, totalmente diferentes. A primeira situação é o seguinte: Jesus é crucificado lá com os ladrões, um vai para o paraíso, o outro senta na manguaça. Segunda situação: os 2 ladrões morrem, foram crucificados, né? Fizeram merda, os 2 morrem e nada acontece. Jesus morre também, acabou. Não se tem notícia de nada. A terceira situação é, além deles morrerem juntos, um deles ainda insulta Jesus, ainda tira sarro, né? Provavelmente deve ter dito: você não é filho de Deus. Eles aproveitaram, né, que as pessoas também estavam caçoando dele, ofendendo. Aí com certeza também fizeram. Aí você para pra pensar, o que raios aconteceu, né? Não, Sala, você tem que pegar essas 3 situações e transformar numa história só. Tá, ok. Se você fizer isso, você vai estar criando uma 4ª situação, que seria juntar tudo. Aí você fica pensando, né? Tá, se você juntar as 4 histórias, o que teria acontecido? Os 2 ficaram tirando sarro de Jesus, aí de repente, sem explicação nenhuma, um dos ladrões tem um insight e diz: ai, Senhor, me lembra-te do teu reino. Aí Jesus, como ele é misericordioso, perdoou e assim ele foi para o céu e o outro dançou. Só que se você fizer isso, como eu disse, você está criando uma nova história. Não precisa criar história alguma. Basta entender que os autores são diferentes e narram momentos distintos da mesma crucificação no período aproximado de 6 horas. Então pode haver os 2 ladrões zombando. Em dado momento um se arrependeu. Afinal, não dá para zombar 6 horas direto. E Jesus misericordioso perdoou por entender que o arrependimento foi puro. Leva mal não, Salatiel. Mas tá passando vergonha aí, campeão. Porque nenhum dos evangelhos diz isso. Pelo contrário, né? Um diz que insulta, o outro fala que vai para o paraíso e outros 2 não falam nada. A 5ª situação que essa passagem ela nos leva a pensar é que tudo isso é um mito, né? Tudo isso é uma lenda, um conto. Mas isso não faz da história um mito. Como eu já expliquei. Isso só quer dizer que os 4 autores descreveram a crucificação por óticas diferentes, mas a mesma crucificação. Podendo entre um autor e outro haver omissão ou acréscimo de um fato. Mas no fim eles contam o momento da crucificação. Cada um na sua narrativa. E todas as 4 narrativas se encaixam. Número 1 foi crucificado entre 2 ladrões. Número 2 os 2 ladrões o ultrajavam. Número 3 um dos ladrões se arrependeu. E número 4 Jesus o perdoou. Não quer dizer que por causa das visões diferentes sobre a mesma questão, seja um mito. A única coisa que você está mostrando é que você sofre muito de paralaxe cognitiva. Porque é inconcebível, né? Num lado, Jesus perdoa. Do outro lado, os ladrões ofendem Jesus. E nos outros 2 lados não acontece nada, entendeu? Eles morrem. Independente de qual história seja verdadeira, se é que exista alguma verdade nessa passagem, o que me motivou a fazer esse vídeo não é questão de qual é verdade e qual não é. Mas se uma delas for verdade, e a que a mais me preocupa, que é a passagem em Lucas, que Jesus diz: não, ainda estará comigo no paraíso. Essa passagem que mais me preocupa porque nós não sabemos o que esse cara fez, o que esse ladrão fez. Com certeza ele deve ter destruído muitas vidas, com certeza ele deve ter trazido muita desgraça, ele deve ter feito coisas assim para ser crucificado. Tá certo, naqueles tempos eram outros critérios, mas ele com certeza não era gente boa, né? Então com certeza se essa pessoa roubou alguém, não sei se matou ou não, mas agora eu fico pensando, ele fez um monte de caca, ele destruiu famílias, ele trouxe desgraça, vai saber se ele matou, vai saber se ele também não estuprou, vai saber o que ele roubou e quantas pessoas não foram afetadas devido ao roubo que ele teve. A gente não sabe o que aconteceu. Mas uma coisa é certa, ele trouxe desgraça para a vida de pessoas, isso é óbvio. Se ele é um ladrão, com certeza ele deve ter trazido muita desgraça, muita tristeza para as pessoas. Você está falando de uma passagem que menciona um ladrão.
E ladrões roubam. É isso que ladrões fazem. Eles roubam. Para de enrolar com esse discursinho persuasivo. Você só engana neoateus. Não precisa se esforçar tanto. Basta ser anticristão e eles já irão concordar contigo, independente da merda que você fale. Nos finais, ele pede perdão e vai pro céu. Essa passagem ensina uma lição, né? Que não importa o que você faça, se você nos 5 minutos finais você se arrepender, se você falar, ah, não, desculpa, foi mal, você tá garantido. Olha que julgamento bonito, né? Você faz um monte de merda, deixa um rastro de desgraça, um rastro de dor, vai saber a proporção que isso tomou, porque é um efeito cascata, né? Você rouba uma pessoa, aquela pessoa precisa daquilo, aquilo influencia no trabalho, influencia em outras coisas, quer dizer, se você ir ligando os pontinhos, você vai ver que muitas pessoas são afetadas, né? O que me incomoda, né, assim, no sentido de, claro, né, levando em consideração que isso seja uma verdade, que eu não acredito, muitas pessoas que esse ladrão roubou, que esse ladrão trouxe desgraça, provavelmente vão pro inferno. Você não tem base alguma para dizer que as pessoas que foram roubadas irão para o inferno. Tá só de conversa fiada. E ele, nos 5 minutos finais, quando se arrependeu, tudo que ele fez, a desgraça que ele vai deixar aqui na terra, todo aquele lastro de maldade, de destruição, perdoa, dá pro céu e passa a borracha em cima disso. Eu não sei aonde os cristãos veem justiça nisso, eu não sei onde eles veem bondade nisso, eu não sei onde eles veem que isso é algo maravilhoso, lindo. Para mim isso é uma injustiça, para mim isso é abominável. Lembrando que eu estou tomando isso como se fosse uma verdade. Você analisando essas passagens, você vai ver que, primeiro, né, a probabilidade disso ser verdade é minúscula. Os outros 3 evangelhos dizem que nada aconteceu e um diz que eles ofenderam. Então, ou seja, se for entrar em termos de probabilidade, é 3-1. Engano seu. São 4 autores diferentes, por 4 narrativas diferentes, contando a mesma história por ângulos diferentes, e história que é a crucificação. Não há contradição alguma e nem incoerência. O que vemos é uma péssima e desonesta interpretação de textos, e muita má fé da sua parte. Você tem que entender que a Bíblia é um conjunto de livros com vários autores, inspirados por Deus. No caso em questão, que é um Novo Testamento, tem 27 livros. Os livros da Bíblia são divididos, assim como na imagem. No caso dos 4 autores dos versículos que você citou, João, Lucas, Mateus e Marcos, que estão no Novo Testamento. Nesses versículos seus, eles narram a crucificação, mas eles não são a mesma pessoa, e é claro que registraram a crucificação por óticas diferentes, mas não excludentes. E segundo, se for verdade, também é muita sacanagem, né? E muita injustiça. Aí você tá falando assim, ah, mas isso é justiça de Deus. Grande justiça, hein? Maravilha. Qual é o ensinamento que eu tiro disso? Galera, pode roubar, matar, estuprar, faça o que vocês quiserem. Nos 5 minutos finais, se você se arrepender, o céu tá garantido, a desgraça fica aqui, as pessoas que você matou, que você roubou, que você estuprou, vão ficar aqui, vão se ferrar. Muitas delas, devido à sua atitude, podem ser que vão pro inferno, pode ser que elas se ferrem. Mas você está garantido, o seu está certo, se arrepende, boa. Então essa é a lição que eu tiro dessa passagem, né? Eu nem estou contando aqui o fato de ser contraditório, né? Uma fala uma coisa e outra fala outra. Eu nem vou entrar nessa questão. Eu deixo para você ler, para você julgar e para você estudar. Prontinho. Já li e já estudei. E a conclusão que tirei é que nada do que você falou bate com a realidade. Primeiro lugar. Pessoal, não saiam matando, roubando, nem nada disso que ele falou. Pois já que ele se baseia na Bíblia, a própria Bíblia diz: não tentarás o seu Deus. Quanto ao fato do ladrão ser perdoado, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. João 4:10. É justamente essa a grande mensagem da cruz. E é isso o que ele não entende. O amor de Deus é imensurável. Ele nos amou de tal forma que seu Filho Jesus morreu em nosso lugar. Esse amor perdoa, cobre multidões de pecados. A promessa de Deus está aberta a todos aqueles que se arrependem de seus pecados, independente da quantidade de pecados que essa pessoa tenha cometido. Desde que não existe pecadinho e pecadão, e todos pecaram, e destituídos da glória de Deus estão. Todos, sem exceção.
O amor de Deus é grande o bastante para perdoar uma pessoa que tenha cometido tantas atrocidades. Se ele se arrepender de todo o coração, Jesus o perdoa sim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não aceita o pecado, mas ama ao pecador. Deus anseia perdoar o transgressor e também transformá-lo. Esta mudança de coração e mente é possível somente através do trabalho do Espírito Santo. Agora note: quando Deus perdoa, Deus também transforma. Ou seja, o ladrão perdoado não será um ladrão perdoado, pois é necessário também que seja uma nova vida, transformada pela glória de Deus. E o mais notável é que o neo-ateu não tem base moral alguma para questionar a justiça de Deus. Para um neo-ateu tudo é relativo. Logo, para um neo-ateu o ladrão pode até estar certo. O neo-ateísmo se baseia numa ética relativa que varia de cultura para cultura e de época para época, que aceita o melhor mesmo que seja a prática de atos intuitivamente reprováveis. Logo, o neo-ateu não é a melhor pessoa para questionar Deus. O restante acho que já ficou claro que o Sr. Salatiel apenas fez uma péssima e tendenciosa interpretação de texto. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal. Não dói nada. E até a próxima, pessoal. Abraços. Que a paz esteja convosco.